Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, a fim de compartilhar mais alguns ensinamentos proferidos pelo Senhor Jesus, quero compartilhar com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, alguns versos e também fazer uma breve reflexão. Diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Aqui é uma situação muito interessante. Alguns religiosos, aqueles que se diziam cumpridores das coisas de Deus, vigiavam a vida de Jesus e também dos seus discípulos, e certa ocasião perceberam que os discípulos, ao assentarem-se na mesa, não haviam lavado as suas mãos. Esse era um cerimonial, um rito religioso que foi instituído pela casta religiosa como um ritual de purificação, para que eles não ficassem contaminados caso tocassem no estrangeiro ou em algum objeto impuro. Eles não queriam, então, se contaminar também, ingerindo comidas, tendo tocado em coisas impuras. Criaram esse tipo de tradição. E agora cobravam de Jesus a postura dos seus discípulos porque estavam comendo sem lavar as mãos. Não tinha nada a ver com espiritualidade verdadeira, mas sim com o cumprimento de regrinhas, mandamentos tolos. Jesus não responde à pergunta que eles fizeram. Que eles falaram, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Pelo contrário, Jesus faz uma afirmação dura para aqueles religiosos, dizendo que já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías a respeito dessas pessoas e desse espírito de religiosidade, cerca de 700 anos antes dessas pessoas fazerem essa interpelação para Jesus. O seguinte, Isaías falou lá atrás, séculos antes, que esse povo honrava Jesus com lábios, ou a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele. Em vão o adoravam, por quê? Porque estavam ensinando doutrinas que eram tão somente preceitos de homens. O que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas deixaram de lado uma espiritualidade saudável para entrarem num campo de uma religiosidade tola, de cumprimento de regras que não levam a nada. Jesus, então, criticou esses homens, dizendo que eles negligenciavam os verdadeiros mandamentos de Deus, que era amar o próximo, não fazer juízo sobre o próximo, que era honrar a Deus sobre todas as coisas, e assim vai. Né? Eles negligenciavam o verdadeiro mandamento para guardar tradição de homens. E Jesus então termina dizendo, olha, vocês jeitosamente, ou seja, vocês dão um jeitinho para rejeitar o preceito de Deus só para poderem guardar as tradições de vocês. Aqueles homens saíram dali e ficaram muito indignados e os discípulos não entenderam exatamente a resposta de Jesus. E a seguir, quando eles estavam sozinhos, aqueles inquisidores já tinham saído dali, os discípulos perguntaram para o Senhor o que significava aquelas palavras que ele havia dito. Aí então Jesus resume, eu quero ler para vocês porque eu não preciso nem falar muito a esse respeito. Então diz assim o verso 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso.
e assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus aqui estava deixando bem claro o seguinte, que comer sem lavar as mãos não trazia contaminação nenhuma para a alma humana. Então, somente porque a comida entraria no organismo e sairia pelo ventre. É isso que ele está dizendo. O que ele diz, na verdade, é o seguinte: nós temos que cuidar é o que entra na nossa alma. Porque aquilo que entra na nossa alma é o que nós processamos. E é o que vai também sair dela. E ele fala: o que contamina é o que sai, não é o que entra. Ou seja, são os maus desígnios, os maus caminhos que os homens muitas vezes se aplicam a fazer. Aí ele cita vários, né? O que contamina as pessoas, o coração do homem, é a prostituição, o furto, o homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, e aí vai. Nós sabemos muito bem que são essas coisas que realmente trazem contaminação para os relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas à volta. Então, meus amados, cuidemos. Ao invés de preocupar-nos, conforme diz o Senhor Jesus, com lavar as mãos, com rituais religiosos, nós devemos procurar lavar o nosso coração com uma espiritualidade saudável, porque é do coração que procedem as verdadeiras saídas da vida. E que saiam coisas boas do nosso coração, para o louvor, para a honra e glória de Deus e para a alegria nossa. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por verdades tão profundas, mais uma vez proferidas pelo Senhor Jesus, que disse para aqueles homens que estavam tão preocupados com uma religião vazia, que tão somente tinha a ver com o cumprimento de regras para querer agradar a Deus, mas o coração estava distante de Deus. E o Senhor deixou bem claro que é o que sai do homem, não o que entra, o que contamina. Porque os maus procedimentos, os maus pensamentos, as más atitudes são essas que acabam contaminando todo o ambiente à volta. Tanto os relacionamentos mais íntimos que nós temos, quanto os demais gerais. Porque é do coração que procede inveja, malícia, juízos precipitados, murmuração, grosserias, maledicências, e aí vai, Senhor Deus, tantas coisas ruins que muitas vezes procedem porque o coração está sujo, e então dele procedem coisas que contaminam. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um coração limpo, a cuidarmos daquilo que nós colocamos para dentro da nossa alma, porque será isso que também vai brotar de dentro dela. E então, se não forem coisas abençoadoras, coisas que edificam, coisas que abençoam, com certeza nós teremos mais saídas da nossa vida. Aliás, o Senhor disse que, em outra ocasião, que é impossível que de uma mesma fonte jorre água doce e água amargosa, ou vai jorrar um ou outro, e que do nosso coração, que é a fonte de onde procedem as saídas da vida, possam sair águas doces, ao invés de águas amargosas. E se porventura, Senhor Deus, isso tem acontecido na nossa vida, tem saído água amargosa, que tem contaminado os nossos relacionamentos, seja com o Senhor, com as pessoas à volta, nos concede o teu perdão, Senhor Deus, e que possamos mudar a nossa atitude com a tua ajuda, com a ajuda do teu Santo Espírito, para que sim, possamos ser mananciais de água viva, como o Senhor Jesus Cristo é e como Ele nos chamou a ser. É a oração que fazemos a Ti, no nome dEle, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira, fiquem na paz do Senhor.